as características da música. E eu já te adianto que, mesmo sem você saber, existem essas quatro características que faz você identificar, por exemplo, o som de um violino com a diferença de um grito de um fã, tá? O som que a gente escuta tem essas quatro principais características. Eu já coloquei aí no título, na thumb e tudo mais, que é a altura, intensidade, duração e timbre da música. A gente vai entender um pouquinho, tanto no universo da música, como sempre trazendo para o nosso dia a dia, para identificar melhor, para poder a gente gravar melhor esse conteúdo. Se você tem dúvidas em relação a qualquer um desses quatro aspectos da música, esse é o vídeo para você, tá? Mas começando aqui, já fazendo essa analogia, nós temos as nossas características. Eu, por exemplo, tenho 1,60, mais ou menos, tenho os olhos castanhos e calço 37. Minhas características que muito provavelmente não vão mudar, né? Só quando eu estiver muito velhinha. Mas na música, no som, as características daquela música naquele momento vão ser aquelas do mesmo jeito. E agora nós vamos trazer para vocês duas em duas para você conseguir identificar, tá? Primeiro delas é altura. E a segunda que eu vou trazer para você aqui vai ser a duração, tá? A gente vai fazer essa comparação de duas em duas para explicar um pouco melhor. Na verdade, primeiro eu vou definir aqui com vocês para depois explicar e trazer alguns exemplos. Na altura, ele sendo na literatura, né, vamos dizer assim, a música ela se dá em frequências que nós escutamos. Então, as vibrações dessas frequências vão ser mais graves ou mais agudas, né? Esse ponto aí eu vou trazer exemplo para vocês, tanto na partitura como também na parte de instrumentos. Em relação à duração, é o tempo dessa vibração, tá? Trazendo mais atual, tem alguns autores, né, alguns escritores que preferem também falar sobre em relação à duração das pausas, né? Porque a música é feita de som e de silêncio. Então, quando a gente fala da duração, a gente vai falar da duração dos sons, mas lembrando também que tem as durações das pausas durante a música, tá? Outra característica dela vai ser o timbre. O timbre e a intensidade. O timbre a gente chama que é a cor do som. Por quê? Assim como nossos olhos, cada um tem uma cor diferente, né, que pode ser identificado e tudo mais, o timbre também, tanto da voz quanto do instrumento. Cada um vai ter o seu som. Então a gente chama o timbre a cor do som, né, essa característica, e a intensidade, ela está relacionada ao volume, tá? Então a gente vai trazer todas essas características a partir de agora. Primeiro de tudo, a altura. Geralmente a gente fala, mas está muito alto esse som, baixa mais um pouquinho, tá? Trazendo essa diferença, né, essa confusão que tem com altura e intensidade. Quando a gente fala em altura, eu trouxe dois exemplos muito diferentes aqui de instrumento para ficar mais vivo na memória, tá? Quando a gente fala em altura, a gente tem as teclas do piano, né? Geralmente são ali 87, 80 e poucos peças do teclado. Então você vai do mais grave ao mais agudo. Quando a gente se referir à altura, a partir de agora, a gente vai estar falando em som mais grave ou som mais agudo. Por exemplo, as teclas do piano, né, podem ir muito graves, enquanto quando a gente compara aqui com a flauta, ela é muito aguda, muito fininha, né? Principalmente quando você toca com, você sopra, né, com muita força e tudo mais. Então, já trazendo essa comparação. E outro ponto que eu trouxe para vocês também é em relação à partitura, tá? Quando a gente vai subindo na partitura, né? Indo para vertical, indo para cima, a gente vai tendo notas mais agudas. Quando a gente vai descendo, a gente vai tendo notas mais graves, tá? Então, quando a gente falar em altura na música, a partir de agora, nós vamos falar em grave e agudo. Combinado assim? Indo para a próxima característica, como eu trouxe mais um pouquinho, antes aqui para vocês, ela está relacionada à duração. Então, é a duração da nota ou a duração do silêncio, né? Que o silêncio também faz parte da música. Então, a próxima característica é
a duração não tem muito o que falar sobre isso, é o tempo que o som vai estar tocando, né? Aquela nota vai estar tocando ou o tempo daquela pausa, né? Duração, né, é uma característica na música que a gente fala sobre isso, tá? Em relação ao timbre que eu trouxe para vocês lá, em relação à cor do som. Aqui eu trouxe dois instrumentos idênticos, né? Priscila, vai ter diferença mesmo assim? Com certeza. Vai ter diferença do material, vai ter diferença do fabricante, vai ter diferença da pessoa que toca, no caso do sopro, de cordas, né? A força que vai emitir, a madeira que vai ter o instrumento. Então, o timbre, tanto na voz, tá? Cada pessoa vai ter uma voz, tanto que você reconhece o seu cantor favorito pela voz dele, né? O instrumento dele é a voz, então ele tem um timbre característico que agrada a você. Isso faz com que ele seja o seu cantor favorito. Então, quando a gente falar de timbre, a partir de agora, a gente vai lembrar que é a cor, né, do som, que cada um tem o seu e que pode ser tanto para a voz como também para o instrumento. Combinado assim? Quando a gente fala em intensidade no som, a gente vai falar aqui em decibéis, tá? Que é a medida. A gente falou lá no início que o som tem as frequências, né? Que são em hertz. E aqui, quando a gente falar em intensidade, nós vamos falar em decibéis. Quanto maior decibéis, é mais forte o som, né? Aquele som que a gente, um barulho danado, que eu não tô aguentando mais, né? Que a partir de uma determinada quantidade de decibéis passa a incomodar os nossos ouvidos. E quando a gente falar em menos decibéis, eu trouxe aqui um exemplo da pessoa andando na ponta do pé. Então, aquele barulhinho, né? Na partitura a gente coloca como pianíssimo, que é bem leve, bem tranquilo de tocar. Então a gente já sabe que quando falar de intensidade, a gente vai falar em mais forte, mais potente, com maior decibéis. E quando a gente falar em menos decibéis, vai ser mais fraquinho, vai ser um pianíssimo aí para quem já entende um pouquinho de partitura, tá? E agora chegou o momento da aula que eu trago para gravar, que eu vou trazer alguns exemplos dessas 4 características que vai ser do nosso dia a dia, tá? Vai ser bem simples e bem didático, justamente para você gravar mesmo. Quando a gente fala em altura, coloquei uma régua aí, porque a gente vai lembrar que quanto maior, né, quanto mais para cima da partitura, quanto maior a altura da nota, vai ser mais aguda, quanto mais para baixo da partitura, vai ser mais grave. Quando a gente fala em duração, não tem outra imagem do que o relógio. A gente tem que lembrar da duração do tempo do som e duração do tempo do silêncio, né? Que o som e o silêncio faz compor a música, tá? Do timbre, eu trouxe aqui uma impressão digital, que cada um tem a sua, ou a cor da íris, né? A cor dos olhos. Então a gente lembra sempre que no timbre, todo instrumento vai ter o seu som, ou a voz do seu cantor preferido vai ser só aquela, tá? Então vai ser a característica dele. E a intensidade a gente lembra de forte e fraco, né? Vai ser lá do pianíssimo, bem calminho, bem baixinho, né? Com menos decibéis, andando na ponta do pé, ou um rock pesado, vamos dizer assim, nesse exemplo, que vai ser bem forte o som que vai incomodar os nossos ouvidos, tá certo? E como sempre aqui, no final das aulas, eu disponibilizo para vocês um PDF com atividades. É só mandar um e-mail, né, para mim, que eu envio o material para vocês, que tem perguntas e respostas. Caso tenha outras dúvidas, fiquem à vontade, dúvidas, sugestões. E também, caso queira algum vídeo específico, alguma música específica, algum conteúdo específico, pode mandar para mim também ou deixar nos comentários que eu vou fazer esse vídeo com a maior satisfação, tá bom? Vejo vocês na próxima aula.